Hello, dear! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo vocês que também têm o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. O vídeo de hoje é entrevista para au pairs, dicas para impressionar as host families. Bora lá? Então, como eu disse, dear, o vídeo de hoje é entrevista para as au pairs, como impressionar a sua host family. Muitas alunas minhas têm uma dúvida de que perguntas fazer na primeira call, como se comportar na primeira call, né, para você ter a chance de fazer uma segunda call, né, dear? O que acontece muitas vezes é que na primeira call, quando a gente não se dá bem, né, não conduz a entrevista de uma maneira que seja boa, infelizmente a segunda call não acontece. Mesmo que você tenha gostado da família, mesmo que você tenha se empenhado ali, a segunda call não acontece. Eu tenho várias alunas que me procuraram para ajudá-las a conseguir uma segunda call com família que elas gostaram. Elas falam para mim, teacher, a primeira call parece que a gente se dá bem e tal, só que a família sai do meu perfil, a família não se conecta mais, ou a família nem responde mais os meus WhatsApps. O que será que eu fiz de errado? Ok? Então hoje esse vídeo é para te ajudar a conseguir fazer uma segunda call, uma terceira call, e aí, enfim, o seu sonhado match com a família que dá um match mesmo com o seu lifestyle, ok? Então vamos lá, dear. O que você tem que fazer? Quando a gente fica online, o nosso application está online, então as famílias vão entrar no seu profile, né? Vão ler sobre você. Então, essa primeira parte tem que estar bem escrito. Já começa por aí. O seu application tem que ser um application que dê vontade de conversar com você, entendeu? Então, você tem que preencher bem o seu application, principalmente a parte do sobre você e a parte de experiência com crianças. E o seu vídeo, dear, tem que ser um roteiro que está ok? Bom, aí as famílias começam a entrar em contato e aí você marca a primeira call. Quando a família entra em contato, geralmente você tem as informações básicas sobre a família. Onde mora, quantas kids são, o que a família gosta de fazer, a profissão dos pais, ok? Onde eles moram, enfim, tem as informações básicas ali. Eu aconselho a você ler com bastante atenção, primeiro ver se você quer fazer essa call, né? Se dá um match, se é o número de crianças que você quer, a idade que você quer, o local. Eu vou falar mais para frente para você não ficar muito presa no local, ok? Mas dá uma geral no profile da família, vê se você tá lá ok para fazer a call e aí no WhatsApp vocês vão se comunicar e aí vão acertar um dia para fazer essa call, né? Geralmente é pelo Google Meet ou pelo WhatsApp mesmo ou por Skype, então vocês vão acordar aí qual a melhor maneira de fazer essa call. Aí, dear, você vê o nome das crianças, as idades delas, os hobbies e a rotina da família. Tudo isso tem nesse profile da família, ok? Então, nessa primeira call, você vai focar na família. Você vai se mostrar interessada na família.
essa primeira call não é hora ainda de perguntar sobre benefícios, ok, dear? É assim que você consegue uma segunda, terceira call. Então, imagina que você é uma família, e você seja uma host mom. Imagina que você está entrando em contato pela primeira vez com a sua au pair. E a sua au pair só quer saber se ela vai ter carro, se você vai pagar pela gasolina, se ela vai ter o quarto dela, onde é o quarto dela, se ela tem o banheiro dela, se você vai pagar a comida dela, o que ela colocar no grocery list, like a lista do supermercado. Então, imagina, se coloca um pouco no lugar da host mom. Na primeira call, se você só perguntar sobre os benefícios, se fosse eu, uma host mom, já ia arriscar da minha lista ali. Não, essa aqui só quer saber dos benefícios, só quer ter um carro, só quer ter um quarto legal, só quer sair para viajar. Ok que o intercâmbio é um intercâmbio cultural, as famílias sabem disso, as famílias sabem que você quer fazer amizade, que você quer estudar, que você quer viajar, mas a 80% do nosso intercâmbio, dear, é trabalhando, ok? As partes de viagem, as partes de estudo, você vai fazer sim, mas 80% você vai estar trabalhando. Então, se a sua host vê que você só está preocupada com isso, ela não vai marcar uma segunda call, certo? Imagina você no lugar dela, né? Eu não marcaria uma segunda call com uma au pair dessa. Enfim, então você foque na família, ok? Pergunte sobre as crianças, pergunte sobre a rotina deles, o que eles gostam de fazer, ok, dear? Se mostre interessada primeiro pelos valores, pela cultura, pela rotina dessa família, ok? Outra coisa, não torne a conversa um monólogo ou um interrogatório, ok, dear? Eu sei que lá no grupão tem um monte de arquivo com mais de 100 perguntas. Pergunta aquilo sobre as kids, mas parece que é um interrogatório, sabe? Um toma lá da cá. Você não consegue ter uma conversa, né? Então, o que eu sempre falo para as minhas alunas, toda vez que você começar uma conversa com a sua host, começa assim: Hi, fulana. Thanks for connecting with my profile. It's so nice meeting you. I read your profile and I was very excited to get to know more about you, ok? Então você começa assim, pelo menos, né? Não começa já com pergunta. Hi, how are you? It's the first time you have an au pair? How's the house? Where's my bedroom? Tem menina que começa assim a call, um interrogatório. Então, não comece assim. Comece com uma conversa. Já agradeça pelo tempo dela de estar ali, se conectando com você, ok? E que você quer saber mais sobre eles, ok? Então, toda vez que ela também falar alguma coisa, por exemplo, you are from Brazil, right? E aí você pode falar, yes, I am, here is very hot. Então, fala alguma coisa sobre o Brasil que você queira. Here is very hot. How's the weather where you live? Então, como é o tempo, como que é o clima onde você mora? E ela vai falar, aqui neva muito, sei lá, here it snows a lot. Aí você pode rebater, falando assim, really? I've never seen the snow, né? Eu nunca vi a neve. Então, tudo que ela falar, dear, faça um comentário em cima, ok? Para não ficar uma coisa assim,
só pergunta atrás de pergunta, ok? Para ser uma conversa, para ser uma coisa fluida, ok? Então, não faça da sua entrevista um interrogatório. Outra coisa é fale, dear, das suas experiências com crianças nessa primeira call, ok? Destaque algo positivo sobre as suas experiências, como você lidava com conflitos e desafios nas suas experiências, ok? Então, isso é uma coisa legal para focar na primeira call. Então, dear, demonstre interesse, pergunte sobre a cultura e tradições familiares, né, que de repente eles tenham, ok? Eu separei aqui algumas perguntas para a gente fazer nessa primeira call. Então, recapitulando, você vai começar. Hi, fulana. Thanks for connecting with my profile. It's so nice meeting you, ok? Então, a primeira frase, para já quebrar o gelo, você vai falar isso. I read your profile and I was very excited to know about your family, or to know more about your family. Então, eu li o seu profile e eu queria saber mais sobre a sua família, ok? Aí, uma frase que é legal para introduzir um assunto, você pode falar assim: So, I was reading about you guys and I saw you are a pediatrician, por exemplo. A minha host era pediatra, né? Então, eu falei assim para ela: hi Debbie. O nome dela era Debbie. I was reading here your profile and I saw that you are a pediatrician. Tell me more about your job. Né? Então, me conte mais sobre o seu trabalho, ok? Por quê? Você quer saber como que é a rotina do trabalho dos hosts. A gente sempre, como au pair, a gente sempre quer saber se os hosts trabalham em casa, né? Se os hosts saem para trabalhar. Então, a gente geralmente não quer que os pais trabalhem em casa. Então, desse jeito, dear, você vai conseguir extrair essa informação, ao invés de falar, do you work from home? Né? Uma pergunta direta. Então, escolha, dear, fazer perguntas indiretas para que você pesque aqui e ali como que é a rotina da família. Então, você pode falar assim: Oh, I read your profile and I saw that you are an IT analyst, por exemplo, né? Tell me more about your job. What's your routine? Então você primeiro se mostra interessada e depois você vai colher as informações que você precisa sem ser tão incisiva, ok, dear? Sem ser um interrogatório, igual eu falei. Okay? Aí, uma outra maneira de perguntar sobre as kids. Oh, I saw the kids go to school and they are on first grade. Então, eu vi que as crianças vão para a escola, estão na primeira série. How do they like school? Então, como que eles gostam? Quanto que eles gostam da escola? What's their routine? Ok? Então, você faz a pergunta desse jeito. Uma outra maneira de falar sobre a família. You have a beautiful family. Sempre comenta alguma coisa positiva. Oh, you have a beautiful family. Tell me more about fulano, né? Tell me more about Kobe. A minha kid era Kobe, né? O Kobe. You have a beautiful family. Tell me more about Kobe. What's his routine? Okay? Como que é a rotina dele? E aí vai falar, ok? What do you like to do on a typical weekend? Então, o que você gosta de fazer num final de semana? E aí, dear, você vai ter uma ideia de se você vai trabalhar aos finais de semana. É muito melhor perguntar assim do que perguntar Will I work on the weekend? Ok? Então, perguntas diretas, foge um pouco das perguntas diretas, ok? Pergunta sobre eles e aí você vai colhendo as informações, ok? Outra pergunta: What are the qualities you are looking for in an au pair? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que poucas meninas fazem,
mas é muito legal perguntar. É tipo entrevista de emprego, sabe? Quando a gente se prepara para uma entrevista e aí a gente pergunta o que você quer do profissional que vai trabalhar na sua empresa. É a mesma coisa, ok? What are the qualities you are looking for in an au pair? E aí, dear, você vai colher as informações de que tipo de au pair a sua host mom quer. Se ela quer alguém que faça limpeza, ok? Se ela quer alguém mais responsável, se ela quer um strong driver, se ela quer uma pessoa que é mais home, que é mais caseira, se ela quer alguém que vá ajudá-la nas tarefas domésticas, então aí você já colhe essas informações, dear. Então é legal perguntar qual é a qualidade que ela quer numa au pair, para você também já ligar a sua setinha. Opa, essa família não é uma família que eu quero. Ou, opa, essa família dá um match com os meus valores, ok? Outra pergunta legal na primeira call é: What's your discipline style? Então, qual é o estilo de disciplina da host, da família, ok? E aí você vai ter uma ideia de se as crianças obedecem, como elas obedecem, se a mãe põe de castigo, se não põe. Então, aí você já vai ligando o seu alerta, ok, dear? Todas essas perguntas, todas essas estratégias são para minimizar o aspecto de interrogatório. Fica uma call mais light, fica um flow, uma conversa, ok? E vai fazer com que a host queira marcar uma segunda call com você, porque afinal a primeira foi muito agradável, ok? Se for um interrogatório, não é muito agradável e ela não vai sentir vontade de fazer a segunda call, ok? Uma outra maneira de você também minimizar o aspecto interrogatório é começar uma pergunta com Could you tell me? Could you tell me? Então, could you tell me você poderia me dizer, você poderia me falar? Então, ao invés de perguntar, por exemplo, what do you do? Então você fala, could you tell me what you do? What is the kid routine? Could you tell me what the kids routines are? Ok? Então você usa o could you tell me para fazer uma pergunta indireta. Isso também dá um aspecto, dá uma leveza também nas perguntas. Então você pode perguntar, por exemplo, could you tell me about the place you live? Ao invés de falar só in your city, tell me about your city, ok? Então, could you tell me about the place you live? I did my research, but it's better to hear from you. Então, eu fiz a minha pesquisa sobre o lugar, mas é legal, né, ver o seu ponto de vista sobre a cidade, ok? Where do the kids like to go for fun? Então, could you tell me where the kids like to go for fun? Aí vai dar uma ideia também do que você vai fazer com as kids quando você estiver com elas. Ok, dear? Então, tudo isso na primeira call. Recapitulando, você vai focar na família, nos valores, na cultura, vai se mostrar super interessada na família, ok? Aí, sim, na segunda call, você pode focar mais na sua schedule e nos seus benefícios, ok? Você pode começar assim, uma segunda call. Hello, Deb. Vou colocar o nome da minha host. Hello, Deb. It was so nice getting to know more about you in our last call. How was your weekend? Ou how was your week? Ok? Não comece já assim. Hello, are you okay? How are you? So how will be my schedule? Ok?
Então não comece assim, pergunte como que foi o dia, como é que foi o final de semana, agradeça pela segunda call, thanks for meeting me again, ok? E aí depois disso sim, você começa. Então a gente vai usar aquela práticazinha de perguntas indiretas. Could you tell me, né? Então, falando das responsabilidades, você pode falar assim: Could you tell me what responsibilities you expect me to do? Okay? Can you tell me about my schedule? On our last call, you told me. Então, se você quiser mencionar alguma coisa da call anterior, da chamada anterior, você pode falar: Last call, you told me about the city. And I was thinking, é um jeito legal de perguntar se você vai ter carro, dear. Você pode falar assim, ó, last call, you told me about the city. And I was wondering if I will have the car for me. Né? Então, ao invés de perguntar, eu vou ter carro? Você pode falar assim, então, na outra call você me falou sobre a cidade e eu estava pensando, será que eu vou ter um carro para mim? Né? Então é bem mais natural e menos incisivo, ok, dear? Para perguntar sobre o carro. Né? Aí você pode também perguntar sobre o seu quarto, você pode falar, could you tell me about my room? Or could you show me my room? Algumas famílias não se importam em mostrar, elas geralmente até se oferecem na segunda call para te mostrar toda a casa, para mostrar o seu quarto, e isso é um bom sinal, um sinal de uma família boa, ok? Am I allowed to get visitors? Se você quer, né, saber se você pode receber visitas no seu quarto, você pode perguntar assim: Am I allowed to get visitors? Você me permite ter visitas, né? Receber minhas amigas? I was wondering, or could you tell me if I have curfew? Essa é uma outra pergunta que as au pairs querem saber muito, né? Se a gente vai ter curfew, que curfew é o horário de chegar em casa, né? Eu sei que eu não tinha curfew, graças a Deus, porque eu já tinha 26 anos quando eu fui au pair e essa era uma das minhas exigências. Eu não tinha muita exigência, mas essa era uma. Eu não queria ter hora para chegar em casa, porque afinal eu já tinha 26 anos, né, dear? Os meus pais não me davam curfew, imagina ir para os Estados Unidos com curfew, ninguém quer, né? Então você pode perguntar, né? I was wondering if I have curfew. E aí você vai ver a resposta, né? Did you have an au pair before? Isso é uma pergunta boa para fazer na segunda call sobre a au pair, a antiga au pair, se eles já estiveram au pair, ok? Can I have her contact? Posso ter o contato dela, posso entrar em contato com ela. E também, dear, se a host se esquivar e falar que não tem mais o contato, aí você liga o seu red flag, porque se você não conseguir falar com a au pair antiga, se ela não quiser dar o contato, é porque alguma coisa tem aí, né? Quando eu fui au pair, a au pair anterior, da minha primeira casa, ela já tinha ido embora, ela era da Costa Rica e já tinha ido embora há um tempo, já mais de 6 meses. A minha host ficou fora do programa por um bom tempo. Então, eu não consegui falar com a menina. Mas eu gostei muito da minha família, a minha host era super aberta, ela respondia todas as minhas questões, né? Eu mandava algo que eu não conseguia perguntar nas calls, eu mandava por e-mail e ela me respondia. Então você pode fazer isso também. Ela foi muito solícita, sempre
muito aberta e receptiva, então isso fez com que eu ficasse tranquila, né? É claro que quando eu cheguei, eu tive os meus desafios com a família, não é porque a gente pergunta tudo o que quer que vai dar tudo certo, não é assim, né? Mas eu me dava bem, eu me dava bem de uma forma geral, era uma boa família, sim, ok? Então, dear, isso que é bacana, você faz todas as perguntas que você quer, você vê se a sua host é solícita e você dá um match com uma família que realmente combine com você, ok? Essa semana mesmo, uma aluna minha me disse, teacher, uma família indiana entrou em contato comigo. E eles não comem carne. Eu falei assim, dear, você ama barbecue, né? Toda vez que você vai falar comigo sobre os seus familiares, você fala que você se reúne para comer churrasco. Então imagina um ano da sua vida sem comer carne, né? Porque se você vai para uma família que você já sabe que não come carne, eles também não vão deixar você cozinhar a sua carne, ok? Então não é um match bom. Eles podem ter, dear, vários atributos, vários pontos positivos, mas esse é um ponto que realmente é grande, ok? Aí eu orientei ela assim, dear, pense bem, né? Se você quer, é um ano sem carne, um ano sem poder fazer, né? Veja bem se você quer. Porque tudo, dear, quando a gente chega lá nos Estados Unidos, tudo que parece pequeno aqui nos Estados Unidos é grande. O problema se torna muito maior, ok? Então, dê um match com a família que mais se aproxime aos seus valores. E, dear, não se prenda a lugares ou benefícios, ok? 80% do sucesso do seu intercâmbio vai ser a família. O lugar, você pode pegar um carro, pegar um avião e viajar, né? A minha aluna falou, ai, teacher, eu queria tanto morar na Califórnia, né? E fechei com uma família de Boston, por causa da família. Boston, né, o extremo. É o extremo, é neve, tal, Califórnia, verão, tal. Então, mas é isso que é importante, é fechar pela família, não se prenda ao lugar. Meu sonho é morar em Nova York, meu sonho é morar em Los Angeles, meu sonho... Dear, você pode viajar para esses lugares, ok? Mas não adianta você estar com uma família que é no lugar dos seus sonhos e a sua host ser uma bruxa com você, ok? Eu já tive amigas que fecharam pelos benefícios, não, porque é uma mansão, porque eu vou ter piscina, porque o meu quarto é num andar só para mim, eu vou ter minha cozinha, eu posso receber minhas amigas ali e tal, né? E fechou pelos benefícios, porque eu vou ter carro, um carrão, eu vou ter um Tesla. Eu vou ter um Tesla, a minha host vai me dar gasolina, ela vai me pagar não sei o quê, vai me dar não sei o quê, vai me levar para as viagens. Dear, isso tudo é claro, se você puder combinar uma família boa com tudo isso, é um sonho americano, né? Mas só os benefícios, se for uma família ruim, não adianta, você vai pedir o rematch mesmo para morar num casebrinho e a família ser boa com você, ok? Então, não se prenda a benefícios e lugares. E outra dica que eu dou para você é só aceite mesmo o match quando você se sentir confortável, sabe aquela coisa, não, nossa, eu tive um feeling que essa é a minha família, porque todas as minhas alunas têm, dear, a gente tem esse feeling. A gente não sabe explicar o porquê e como, mas a gente tem esse feeling. Você vai ver que com as calls que você vai fazer com várias famílias, vai ter uma
que você vai falar assim, putz, é a minha família. Mesmo que não seja o lugar que você quer, que não tenha todos os benefícios que você tinha lá na sua listinha, né? Então, é a hora de você ser flexível e prestar atenção nesse feeling, ok? Para quê? Para que a gente diminua a chance de ter aí um rematch, né? Ou de repente de você não se adaptar e até querer voltar para o Brasil depois de 1, 2 semanas com a família, ok, dear? Então, essas são as minhas dicas para você no vídeo de hoje, ok? Então, eu espero que você tenha gostado das dicas, anote tudo aí, né? E se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber sempre as notificações dos próximos vídeos e te vejo em breve. Beijo!